Olá, Marie Batiá. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro sobre o livro de Gênesis. Nós estamos hoje estudando o capítulo 8, a partir do verso 20, quando então Noé ele sai da arca e ele constrói um altar de adoração a Iahua. E a gente vê no verso 20 dizendo assim: levantou Noé um altar a Iahua e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu oferta elevada sobre o altar, né? Na verdade, aqui no hebraico é olá, olá, porque olá ou alá é levantar, alçar, e alá também é um dos tipos de oferta, que é uma oferta que é totalmente queimada, totalmente elevada, de adoração, né? É um dos tipos de ofertas que estão lá no capítulo 1 de Levítico, né? Que a gente tem vários tipos de ofertas. Então, a gente vê que Noé, a primeira coisa que ele faz ao sair da arca é levantar um altar de adoração ao Criador. E é interessante que nós vejamos, por exemplo, que na Torá de Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, que é justamente o capítulo que traz os 10 mandamentos, né, o que a gente conhece como os 10 mandamentos, lá no finalzinho do capítulo 20, a partir do verso 24, verso 24, 25, 24 e 25 fala sobre construir altares, que Deus ele pede que os seus filhos construam altares. Vejamos, um altar de terra me farás, e sobre ele edificarás os teus olá, holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, que em hebraico é shlamim, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Então aqui a gente tem, digamos assim, a Torá ou a instrução sobre a construção de altares, né, de altares para Deus. Ele pede que o homem o adore com o altar, né? Isso é profético, isso é sombra, isso é algo que no tabernáculo celestial há, porque Yeshua, ele foi esse sacrifício perfeito, e quando ele ressuscitou, como né, João Batista dizia aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era Yeshua, né? E quando ele ressuscita, ele diz para aquelas mulheres que foram ao túmulo, Maria, né? Diz assim, não me toques, porque eu ainda não me apresentei ao meu pai. Então, ele ia apresentar o sangue do sacrifício, que era o próprio sacrifício dele perante o altar do Criador. Então, sempre, desde Abel, por exemplo, Abel, ele, no capítulo 4 de Gênesis, diz que ele oferece da primícia do rebanho e a sua gordura. E aí, quando a gente vai para Levítico 3,16, tem a Torá desse sacrifício, dizendo, e a gordura oferecerás no altar de Iahua. Então, o que a gente percebe ou precisa perceber é que a Torá, ela é eterna, a instrução de Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a instrução dele para os seus filhos, que são instruções proféticas, né, e que geram vida, né, elas são desde sempre, desde o início de Gênesis, né? Elas não começaram com Moisés. Então, a Torá de Moisés foi a sistematização da Torá eterna de Deus por Moisés, para que o ser humano ele fosse indesculpável no seu pecado, no sentido de que a Torá ela serve para definir, para que ninguém tenha dúvida do que o que ela chama de bom é bom, o que ela chama de certo é certo, o que ela chama de errado é errado, injusto é injusto, ou seja, ela é a árvore da vida. É o que Deus diz que gera vida, né? E ela é eterna e Deus não muda, né? E lá no Éden já se tinha, né, a Torá. E com Noé aqui
também continua se tendo a Torá. Com Abel se tinha a Torá, né? E nós percebermos isso deve fazer com que a gente tenha uma dimensão de que ela não mudou até hoje, né? Sacrifícios de louvor é fruto de lábios que adoram ao seu nome. Então, nós precisamos continuar adorando, levantando altares agora nos nossos corações para o nosso Pai Celeste, né? Que o nosso coração sejam altares. E aí, por quê? Porque nós somos templos também. E quando ali no Êxodo 20 que nós lemos, diz que Deus não quer, quando o altar for de pedra, ele não pode ser de pedra lavrada pelo homem, ela tem que ser de pedra natural, tal qual Deus fez. Ou seja, a adoração a Deus, ela não pode ter mão humana, ela não pode ter cara de homem, não é o que eu prefiro, como foi a oferta de Caim, que foi rejeitada, e não foi rejeitada porque era fruto da terra, grãos. Por quê? Porque nós vemos em Levíticos que existe a oferta de grão e ela é aceita. O que acontece é que Caim, ele ofereceu o que ele achou melhor, do jeito dele, em desconformidade com a palavra. E isso nunca foi aceito por Deus. Nós vemos isso muitas vezes aqui. Então, se nós levantarmos um altar para Deus, tem que ser do jeito dele, não pode ser de tijolo. O que é um tijolo? É algo fabricado pelo homem, né? Algo moldado pelo homem. Isso lembra um pouco, a gente pode pensar que sistemas religiosos, doutrinas humanas, tudo isso seriam tijolos ou pedras lavradas pela mão do homem. Yahweh, o Criador, ele não aceita. Então, é por isso que é imprescindível que nós conheçamos a palavra, a Torá do Criador, para que não erremos, porque só podemos adorá-lo em conformidade com a sua palavra. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é um Deus de palavras sagradas. E a fé de Abraão foi ouvir a palavra de Yahweh e obedecer. E essa é a nossa fé. Até hoje, nada mudou, né? Essa obediência que vem do coração, essa é a circuncisão do coração, a nova aliança. Então, quando Noé sai da arca, e aqui em Gênesis 8, verso 20, diz que ele, então, levanta um altar para Yahweh, e ali ele levanta uma oferta alçada, e ele levou um casal dos animais impuros e 7 pares dos animais puros. Por quê? Porque seriam esses os que seriam aceitos no altar de Yahweh. Se alguém quisesse, se Noé quisesse oferecer um animal impuro no altar de Yahweh, não seria aceito. Essa já é uma Torá eterna. Isso está repetido lá, né, com Moisés, em Levítico, em Êxodo, mas em Números, quando trata das ofertas, mas Noé já sabia, e inclusive isso é expresso aqui, olha. Levantou Noé um altar a Yahweh, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, animais limpos e aves limpas, né? E aí aqui prosseguindo, a gente vê que a partir, depois que ele oferece a oferta sobre o altar e o Criador aceita, o Criador ele faz uma promessa a Noé, né? Como depois a gente viu que ele faz uma promessa a Abraão, quando ele faz aliança com Abraão, aqui ele faz uma promessa e uma aliança com Noé, a partir do momento que ele recebe essa oferta de Noé, que diz assim: e Yahweh aspirou cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar o solo por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. Aqui tem escrito assim, dia e noite,
mas alguns comentaristas bíblicos, eles dizem aqui que é por dias e noites, no sentido de perpetuamente. Aqui não é que não deixará de haver dia e noite, que a gente tem algumas, por exemplo, ocasiões, como na praga do Egito, né? Houve 3 dias de escuridão, né? Na saída do Egito. Haverá de novo, Apocalipse 16, uma das questões lá em Apocalipse vai ser que o sol vai escurecer, né? Então aqui, na verdade, ele não está dizendo que não haverá, nunca deixará de haver dia e noite. O que aqui, o texto, inclusive com base no texto da sua Septuaginta, que foi traduzido para o grego muitos anos antes do nascimento de Yeshua e colocado na Biblioteca de Alexandria. Então aqui perpetuamente, é uma expressão idiomática que diz pelos dias e noites não deixará de haver sementeira, colheita, frio, calor, verão e inverno. Ou seja, o Criador ia propiciar que a terra sustentasse a nossa vida, a vida dos seres viventes, não só do homem, como de toda a carne, porque essa é a aliança que ele faz aqui, nesse capítulo, né? E aqui, no capítulo 9, a gente tem uma noção assim de que aqui Deus vai tratar com Noé como um outro Adão, um novo Adão, né? Nessa recriação das coisas a partir do dilúvio, né? Quer dizer, o dilúvio é o desfazimento da criação, e aqui, a saída da arca, a gente vai ver que Deus vai reiniciar, reconstituir, né, o mundo dele a partir de Noé e de tudo que ele levou na arca, né, e que ele manteve no solo. E aí a gente vê assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A mesma ordem que ele dá a Adão e Eva, ele dá a Noé e a seus filhos. Quer dizer, os 8 que seriam usados por Deus para repovoar toda a terra, né? Como Adão foi usado no início, ele agora renova a ordem para Noé e a sua família, né? Eles e as suas mulheres. E aí, no verso 2, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Então, da mesma forma que ele disse para Adão que ele devia governar sobre toda a criação, aqui, mas na época de Adão, no Éden, né, os animais eram dóceis. Agora, depois do pecado, os animais não são mais dóceis. Mas o que Deus está dizendo para Noé é que ele ia infundir nos animais um medo, um pavor, que eles respeitassem o ser humano, né? E aí isso aqui é um pouco de, olha, você vai reinar, vai dominar sobre a criação, você vai dominar sobre a criação. E no verso 3 do capítulo 9 diz, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então o que a gente tem? A gente tem aqui que até antes do dilúvio, o ser humano ele era estritamente vegetariano. Ele comia erva verde, né? Depois do dilúvio, Deus ele acrescenta a carne à dieta. E o que acontece? Alguns estudiosos, especialmente da área das ciências, eles dizem que a Terra pré-diluviana ela tinha uma calota de água à sua volta, de forma que a atmosfera era hiperbárica. Havia uma concentração de oxigênio muito maior e as coisas não oxidavam, como elas passaram a oxidar depois do dilúvio. Então, por causa da natureza, da alteração dessa atmosfera,
pós-diluviana é que o Criador, ele disse que seria necessário que os seres humanos passassem a ingerir carne. Só que aqui está escrito assim, olha, de tudo que se move, eu vos dou agora para alimento. De fato, de tudo que se move, ele está dando para alimento? Eles podiam comer carne humana uns aos outros, ser canibais? A resposta é não. Estava liberado, então, animais impuros? A resposta é não. Inclusive, não havia essa condição de fazer isso desta forma, pois Noé, ele colocou na arca 2 animais dos impuros e 7 pares dos puros, por ordem expressa do Criador. Os 7 pares, eles seriam usados tanto para oferecer sacrifício ao Criador e agora para alimento. Porque se eles passassem a comer os impuros, eles seriam extintos. Porque você come um, cadê a fêmea e o macho para reproduzirem, né? Não há mais. Então, nunca houve, na verdade, a questão dos animais puros e impuros é uma coisa da Torá eterna de Deus, ela é edênica. Sempre foi e para sempre será. Deus não chama de alimento aquilo que está fora de Levítico 11 como não sendo alimento. Ou seja, os alimentos para Deus são só os puros. Isso tanto aqui na primeira aliança, quanto na aliança renovada. Então é sempre o que é alimento não muda, não é alterado, né? Porque aquilo que Deus não chama de alimento, Deus deu para serem seres para limpar a natureza, são predadores, são carniceiros. Nunca, da mesma forma que nós não pensamos em comer um urubu, nós não pensamos em comer um cachorro, um gato, né? Pelo menos aqui na nossa terra aqui a gente não pensa nisso. Isso não é considerado por nós alimento, né? Para Deus também não era considerado alimento aquilo que não é na lista daquilo que ele deu para alimento, né? Inclusive alguns desses impuros, Deus na sua escritura ele chama de abominação. Até, por exemplo, no último capítulo de Isaías 66, ele diz, olha, abominação, carne de porco é abominação. Então, a Torá é a instrução ou um conselho de um pai bom, amoroso, o Criador Todo-Poderoso, que sabe o que é bom para nós, porque ele nos fez. Então, nós seremos sábios e seremos, digamos assim, amorosos para com o nosso Criador, na medida em que nós entendermos e obedecermos, vivendo a Torá perfeita dele, né? Então, aqui, tudo que se move será por alimento? Sim, todos os animais limpos serão por alimento agora, né? E aí, ele, aqui também, no verso 6, no verso 5 ele diz, olha, o que está vedado é o sangue, vocês não vão comer sangue, porque a vida está no sangue. Nós temos isso repetido na Torá também, não comer o sangue porque a vida está no sangue. E aqui ele também dá uma regra que mais tarde está bem de forma clara estabelecida na Torá, que é o vingador do sangue. Olha só, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui, Deus está dizendo, olha, você não vai derramar o sangue do homem, você não vai assassinar, né? Se você assassinar, você vai ser digno de morte também, porque o homem foi feito à imagem e semelhança. Na verdade, assim, a gente vê na Bíblia que nenhuma vida é banal para Deus, nenhuma. Mas a vida do ser humano não é banal mesmo. Por quê? Porque ele foi feito à sombra do caráter do Criador, né? Essa é a imagem. A imagem na Bíblia não é tselen, né? A palavra em hebraico não é propriamente visual, tem mais a ver com função, como funciona, né? Então, é como se fosse assim, olha, o Criador, ele é um ser moral, ele nos fez seres morais, com certo e errado, com a árvore da vida
intuitivamente dentro do nosso coração. É o que na área técnica de direito se diz, olha, isso é direito natural. As culturas já nascem sabendo que certas coisas são erradas, né? Se a pessoa não é louca, ela sabe que matar é errado, que pegar o que não é teu é errado, que adulterar é errado. Enfim, é o direito natural, mas é também parte da Torá, do Criador, né? Então, essa coisa do vingador do sangue aqui, a gente vê também explicitado lá no livro de Levítico mais tarde, né? E aí ele repete também a questão: sede fecundos, multiplicai, povoai a terra e multiplicai-vos nela, né? Ele falou isso em Gênesis 1, 22, 1, 28, em Gênesis 8, 17, falou no primeiro versículo desse capítulo 9 e repete agora. E isso é o princípio da semente, porque, na verdade, quando a Bíblia usa a palavra descendente, no hebraico a palavra é semente. A semente, ela foi feita para reproduzir, para se multiplicar, para espalhar. Então, também não é à toa, é design, que Deus fez, por exemplo, a semente do homem é o esperma, e não é um, não é dois, são muitos, né? E você pode pensar que a semente da mulher seria o óvulo, né? Quando eles se encontram, então, gera uma nova vida, porque essa é uma ordem que Deus colocou como lei na sua criação. E assim na terra como no céu, é uma lei espiritual. Então, a reprodução daquilo que Deus fez no mundo natural, ela é pré-ordenada, e no mundo espiritual, nós devemos saber que também Deus espera que isso aconteça, que haja reprodução. E a gente já sabe que, pela parábola do semeador que Jesus narra lá em Mateus 13, né? A semente é a palavra de Deus e ela deve gerar fruto, e ela deve multiplicar, e ela deve, então, agir em nós, através de nós, gerar fruto em nós, e nesse nosso fruto, novas sementes, né? Que essa é a ordem que Deus desenhou para que acontecesse, né? E aí a gente, continuando aqui no capítulo 9, disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então aqui, olha, Deus está estabelecendo uma aliança daqui para frente. Tanto que ele diz, é com Noé, com os filhos e também com toda a descendência. E a gente sabe que, como Deus destruiu tudo com o dilúvio, toda a humanidade, ela é descendente, então, da família, dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé. Ou o DNA pelo lado masculino, ele está da linhagem de Shem, né? O filho não era o mais velho, Jafé era o mais velho, mas ele é narrado primeiro, como em Crônicas também, Isaac e Ismael. O Ismael era naturalmente o mais velho, mas Isaac era o primogênito. Por quê? Porque era a semente espiritual. Aqui, Jafé era o mais velho, mas Shem, ou Sem, ele era o primogênito, porque nele foi chamada a linhagem espiritual. Então, ele recebeu aqui de Noé, a gente vai ver em seguida, a bênção da primogenitura, né? E Cã era o mais novo, né? E possivelmente ele não entendia muito quando entrou na arca, né? Eu li um comentário que Jafé e Shem, eles eram tementes a Deus, e existe um desses livros que são apócrifos, que diz que eles estudavam, né, as escrituras, né? E Cã era mais novo e não teria participado disso. Bom, continuando, verso 10 do capítulo 9. E com todos os seres viventes que estão convosco, ou seja, a aliança, a Brit, é com Noé, com os filhos e com todos os seres viventes. Tanto aves, animais domésticos, animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir
a terra. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Dur Olam, ou Olam Dur, né? Dur é gerações ou ciclos, né? Ciclos perpétuos, né? Pelos ciclos de reprodução perpetuamente. Então, Deus promete e ele coloca o arco dele nas nuvens, né? Da terra para a terra, como um sinal de que ele nunca mais destruiria o nosso planeta com água. Todavia, a gente deve lembrar que haverá um outro juízo, é o dia do Senhor, e a destruição nesse dia ela vai ser operada com fogo, né? Haverá uma destruição com fogo, e é o dia do juízo. Inclusive, nós temos uma passagem em Sofonias que fala também disso, né? Que Deus destruirá com fogo. Zacarias 14, Sofonias 3, vamos ver aqui, Sofonias capítulo 3, verso 8. Esperai-me, pois, a mim, diz Yahweh, no dia em que me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então, assim, aqui é mais um lugar onde diz que quando vier o próximo juízo, esse juízo ele será operado pelo fogo, né? Nós temos também uma passagem em Jeremias, capítulo 4, no verso 23, em que diz assim: depois de um juízo, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. E aqui a gente vê que o ato de destruição, de juízo, traz a destruição para um reinício, né? Que é o que é operado aqui com o dilúvio de Noé. Então, verso 15. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal, o Ot, Aleph Tav, é o sinal, é o Aleph Tav, um retratinho do nosso Messias, né? O Aleph Tav, ele é o sinal também, ele é o Criador, através dele se criou, né? O Deus Criador, o Pai, cria através do Aleph Tav. É um sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã, são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. E isso é uma verdade científica também. Quando a gente faz exame de DNA, quer saber a nossa descendência, a trajetória masculina, ela vai dar em um dos 3 ramos desses filhos de Noé, Cam, Sem e Jafé. A nossa descendência pela mulher, que é o DNA mitocondrial, que é o nosso DNA que é transmitido só pela nossa linhagem de mãe, toda a humanidade tem uma progenitora comum, que é Eva. Toda. E isso também é visto pela análise do DNA mitocondrial, né? Então, a gente aqui, no final do capítulo 9, a gente vai ver no verso 20, dizendo assim, olha, Noé era homem do solo, Ish-ha-adamá. Aqui na minha Bíblia está escrito lavrador, né? Mas ele era um homem da terra, e ele passou a plantar uma vinha, né? Haviam vinhas, mas não plantadas, cultivadas, e aqui a gente deve pensar naquela vinícola, né? Que ela é toda enfileirada, né? Ela é feita
naquelas fileiras, né? Então, Noé cultivou uma vinha como um homem do solo. E aí ele bebe o vinho dessa vinha, né, e se embriaga. E ele se embriagando, e a Bíblia tem muita passagem falando sobre a embriaguez, sobre a bebida forte, o exagero da bebida forte. Na verdade, o vinho, ele alegra o coração, ele é uma bênção, né? É um sinal na Bíblia de prosperidade, né? Tem um Salmo 128, se eu não me engano, diz assim: a tua mulher na tua casa será como uma vide frutífera, os teus filhos serão como os ramos da oliveira, né? Então, a vide e a oliveira, elas são símbolos de bênção, de prosperidade, de abundância no meio do povo de Deus. Mas você exagerar, né? Quer dizer, o vinho que embebeda, o passar da medida, é uma coisa que a Bíblia adverte que nós não devemos fazer, que isso vai trazer desonra, vai trazer muitas dores, e é o que acontece aqui com Noé. Aqui também tem uma discussão, por exemplo, Noé era justo e perfeito na sua geração, e o que acontece? Por causa dessa descrição e por causa da alteração na atmosfera, muitos estudiosos creem e entendem, e eu tendo a concordar, que essa bebedeira de Noé aqui, essa bebedice, foi acidental. Por quê? Porque a atmosfera pré-diluviana, ela não era oxidativa, as coisas não fermentavam rápido. Por isso que as pessoas viviam 800, 900 anos, né? E a partir do dilúvio, depois do dilúvio, elas vão começar a viver menos e menos. E isso teria a ver com a concentração de oxigênio na atmosfera terrestre. Hoje, as câmaras hiperbáricas, elas são usadas como para curar queimaduras, para evitar envelhecimento, para tratamentos. E uma câmara hiperbárica é uma câmara fechada, onde a concentração de oxigênio é bem alto, né? Então, a atmosfera pré-diluviana seria algo assim. E aí Noé, ele não esperava que o suco da vide, o suco da uva, ela fermentasse tão rápido e fizesse o que fez. Então, o porre de Noé teria sido acidental pela inexperiência dele com essa nova realidade da terra pós-diluviana, né? E aí, por causa dessa bebedeira, né, a gente vê aqui que ele se pôs nu dentro da sua tenda, né? O álcool, o vinho, ele libera o controle, o que você deve, então, discernir e evitar, né? E por isso que há dores, há desonra, né? E Deus, ele não proíbe nas Escrituras que nós nos alegremos com o vinho, nos alegremos, né? Mas ele proíbe que você se dê a bebida forte, que você seja viciado. As bebedices, ele diz que são pecado, então nós não podemos e não devemos nos embebedar, né? Não precisamos querer ser mais justos do que o próprio Criador, que nos deu o vinho para nos alegrar o coração. Mas também não há sabedoria em dizer que porque ele nos deu o vinho, então está liberado. Não, você precisa controlar e precisa saber que existe uma medida que é apropriada e que o domínio próprio, o controle, a disciplina é fruto do Espírito. É uma decisão e é uma coisa que nós precisamos exercitar em tudo que nós fazemos nas nossas vidas. E aqui, então, Noé, embriagado, ele se põe nu, e aqui no final do capítulo 9 nós temos essa história, né? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, os ombros de ambos, puseram, e andando de costas,
rostos desviados cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então aqui, a gente tem essa coisa que Cã, ele descobre a nudez do pai. O interessante é que a gente pode ler isso aqui no literal, a gente precisa ir buscar a cultura hebraica, mas o melhor lugar para buscar é na própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí nós temos, no capítulo 18 e no capítulo 20 do livro de Levítico, nós temos as regras de nudez. O que é descobrir a nudez? Em hebraico é ervá, né? Então, as leis de ervá. E a gente tem, por exemplo, no verso 18, e não tomarás com tua mulher outra de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. E você tem outras, por exemplo, o verso 10. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da tua mulher, da mulher de teu pai, gerada do teu pai, ela é tua irmã. E aqui tem que você descobrir a nudez do pai é você ter relacionamento sexual com a mãe. É uma relação incestuosa. Então, descobrir a nudez seria um eufemismo para ter uma relação sexual que, na Torá, é vedada, né? Isso seria descobrir a nudez. Então, aqui, quando Cã descobre a nudez do seu pai, embora a Bíblia não seja expressa, né, o que houve realmente, nós podemos intuir ou imaginar que possivelmente Cã tenha tido, aproveitando a embriaguez de Noé embriagado, tal, e possivelmente sua mulher tenha bebido um pouquinho também, ele tem um relacionamento sexual com a mãe, né? E Canaã ou animou ou consentiu, tanto que Canaã é amaldiçoado a partir disso, né? Então, há algo que acontece, a gente sabe que descobrir a nudez é uma expressão idiomática hebraica, né? Aqui na Bíblia, é um eufemismo para ter um relacionamento sexual. Então, acontece isso e há uma maldição. Quando a gente fala também que a gente pode intuitivamente dizer que quando Cã poderia ter descobrir a nudez do seu pai seria um relacionamento sexual com a sua mãe, a gente deve lembrar também da história de Rúben, né? Que Rúben, ele viola o leito do pai dele ao ter um relacionamento sexual com Bila, depois que Raquel morre. A Bila era a serva de Raquel, e quando Raquel morre, o Rúben, ele vai ao leito de Bila e tem um relacionamento sexual com Bila, que era concubina de Jacó. E aí Jacó não mais tem relacionamento sexual com Bila. Por quê? Porque o Rúben descobriu a nudez do seu pai, né? Então, como a gente tem esse outro paralelo, é mais uma pista que nos diz que pode ser essa a melhor interpretação dessa passagem, embora não seja totalmente claro o que houve. O fato é que Canaã é amaldiçoado, e a gente vê que, quando a gente vai estudar sobre a descendência de Canaã, é ali, naqueles povos, heteus, jebuseus, amorreus, porque são todos descendentes de Canaã, onde vai ter maior luta espiritual, vão ser adversários do povo de Deus, né? Ou seja, já tem essa semente da rebelião ali em Canaã, e isso passa a todos os seus descendentes, a ponto que, e aí quando eles vão entrar na Terra Prometida, Deus diz para Josué, isso a gente vê várias vezes, olha, é para destruir todos os cananeus. No meio deles haviam os gigantes, né? Que eram os nefilins, os caídos, porque eles não tinham freios, se reproduziam, né? O hibridismo genético, enfim. Então,
eles iam ser de todos destruídos. E a gente tem até uma história interessante também com os gibeonitas, né, que eram descendentes dos amorreus, que eles tinham ouvido que o povo de Israel era para destruir todo mundo, não deixar nada nem ninguém. E aí eles vêm disfarçados de viajantes de terra longínqua, e aí contam uma história mentirosa e fazem com que os israelitas prometam que não destruirão eles. E aí depois eles descobrem, prometeram e descobrem que não era de terra longe, coisa nenhuma. Porque na Torá existe uma regra, se tiver uma pessoa de uma terra longínqua, você não vai maltratar, você não vai fazer nada. Mas Deus tinha mandado que os cananeus, os descendentes de Canaã, fossem destruídos. Era uma semente adulterada e que seria, digamos assim, um empecilho para a bênção espiritual e física que Deus queria dar a seu povo, da terra prometida e tudo mais. Então, esses gibeonitas, eles inventam, né? E aí a gente vê nessa história dos gibeonitas também uma certa, digamos assim, uma reversão, né? Da mesma forma que Levi e Simeão, eles enganaram ali Amor, que era dos amorreus, né? Dos amonitas, aliás, quando eles estupraram Diná, Levi e Simeão, eles enganaram também, fizeram se circuncidar, mas na verdade eles queriam que fossem mortos, né? E aí agora eles são enganados pelos gibeonitas. A gente vê que quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? Na verdade, essa lei da semeadura, frequentemente a gente vê nas escrituras, né? Então, quando a pessoa se arrepende e Deus, ele perdoa, ele cobre o pecado, o resultado disso, ele não é apagado, digamos assim. Você colhe o fruto das tuas escolhas, para o bem e para o mal. Se foram boas escolhas, você vai colher fruto bom. Mas se foram mais escolhas, também você vai colher o resultado disso, né? Como o juízo. Você enganou, você vai ser enganado também. Por exemplo, Jacó foi isso também, né? Ele se mancomunou com a mãe, enganou o pai e depois ele foi enganado pelo sogro. Então a gente vê é uma lei espiritual que está na Bíblia, que é medida por medida. Com a medida em que tu usares para fazer com outro, você far-se-á a você também. E aí é por isso que, para encerrar aqui, para fechar esse estudo hoje, na verdade, quando todos os mandamentos de Deus eles devem ser interpretados e olhados à luz dos dois princípios básicos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, quando a gente vê essa lei medida por medida, de fato, quando nós fazemos ao próximo, nós amamos ao próximo. O que é amar? Não, amar na Bíblia não é um sentimento. Amar na Bíblia não é sentimento. Amar na Bíblia é decisão, é uma atitude, é um verbo. Então, como que você ama o próximo? Cumprindo os mandamentos de Deus para com ele. Você pode até não gostar dele, ele te odeia, mas ele deixou cair a carteira. E você diz, fulano, ei, da mesma forma que você gostaria que alguém te indicasse, ei, caiu aí, pega, você indicar, mesmo que seja o teu inimigo, a pessoa que te odeia, que não te trata bem, você diz ali, tua carteira caiu aí. Não precisa mandar beijinho, não precisa se corresponder, não precisa ligar para ele, mas aquilo que você prefere para você, você faz, até para o seu inimigo. E o que você não prefere para você, você não faz ao outro, né? Isso você cumpre os mandamentos, e amar é cumprir os mandamentos, para com Deus e para com o próximo, porque Deus só é amado de acordo com a palavra dele. E a palavra dele é essa aqui que eu estou chamando de mandamento, mas é as instruções do Pai. E é exatamente isso que está escrito lá em João 14,15, quando a gente lê, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Então, essa lei medida por medida, como nós fazemos ao nosso próximo, é assim que nós receberemos do Criador. Então, assim, tenhamos muito temor de como vivemos a vida, não é sobre o próximo. De fato, nada na nossa vida. O mundo espiritual, ele é real.
tudo que fazemos, ele reflete em nós mesmos, reflete no nosso relacionamento com o Pai. Então, busquemos ser íntegros, busquemos conhecer ao Criador, porque os caminhos dele são caminhos de vida, são caminhos de paz, de bênção, de saúde, de prosperidade. Ainda que não seja a prosperidade que você deseja, porque a prosperidade na Bíblia também não é um carro caro, uma casa cara, porque a Bíblia diz, olha, para alguns Deus não dá para que eles não se desviem, né? Se você tem o que comer, o que vestir, onde morar, se você tem paz, você é muito próspero, né? Então essa é a prosperidade, é nada faltar daquilo que é essencial, porque para alguns aquilo que não é essencial vai fazer com que se esqueça do essencial, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E isso é o essencial. Então, hoje nós ficamos por aqui, encerramos o capítulo 9 e no próximo encontro, então, prosseguiremos no nosso estudo de Bereshit a partir do capítulo 10, se Deus quiser. Shalom. Estudem suas Bíblias.